Questão número 14. A propriedade fundamental das proporções nos diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Usando essa propriedade, determine o valor de x nas proporções. Letra B. X está para raiz quadrada de 13 mais raiz quadrada de 10, assim como raiz quadrada de 13 menos raiz quadrada de 10 está para 9. Fazendo a multiplicação dos termos dos meios pelos extremos, 9 vezes x igual raiz quadrada de 13 mais raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 13 menos raiz quadrada de 10. 9 vezes x, 9x, igual raiz quadrada de 13 vezes raiz quadrada de 13. Mais vezes menos, menos. Raiz quadrada de 13 vezes raiz quadrada de 10. Mais vezes mais, mais. Raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 13. Mais vezes menos, menos. Raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. 9x igual raiz quadrada de 13 vezes raiz quadrada de 13, raiz quadrada de 13 ao quadrado, menos raiz quadrada de 13 vezes 10, mais raiz quadrada de 10 vezes 13, menos raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 10 ao quadrado. 9x igual. Expoente e índice são iguais, cancela. 13 menos raiz quadrada de 13 vezes 10, 130, mais raiz quadrada de 10 vezes 13, 130, menos expoente e índice são iguais, cancela. 10. 9x igual 13 menos raiz quadrada de 130 mais raiz quadrada de 130. Números iguais, sinais diferentes, o resultado zero, cancela. Menos 10. 9x igual 13 menos 10, 3. 9 está multiplicando o x. Passa o 9 para o segundo membro dividindo. X igual 3 dividido por 9. X igual 3 dividindo por 3, 9 dividindo por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. O valor de x na proporção x está para raiz quadrada de 13 mais
raiz quadrada de 10, assim como raiz quadrada de 13 menos raiz quadrada de 10 está para 9, o valor de x é 1/3.